E aí, continuando a nossa aula de múltiplos e divisores, vamos escrever também as regras, são importantes. A gente tem aí, ó, o número zero, ajustei aqui um pouquinho, no final do outro a gente estava aqui do lado de fora, ajustei um pouquinho aqui para dentro para a gente entender melhor. Conjunto dos múltiplos de 3 é o conjunto dos números ímpares. Falso. Falso porque a gente pegar 3 vezes 2 são 6. E 6 não é um número ímpar, é um número par. Todo número primo é ímpar. Falso, falso. Lembra primeiro o que é um número primo, né? É aquele que só divide por ele mesmo e por 1. Né? Só que tem a exceção que é o 2. O 2 ele é um número primo, mas que é par. Beleza? Alguns números primos são ímpares. Verdade. Alguns números primos são ímpares, sim. A sua maioria, né? Apenas um que não é, basicamente. 1 é primo e ímpar. Na verdade, 1 não é um número primo. Tem uma discussão, mas formalmente ele não é um número primo. Ele é uma exceção aí, mas ele é ímpar, só não é primo. Todo número múltiplo de 4 é múltiplo de 2. Verdade, verdade, porque o 4 está na tabuada do 2. Então, todo número que é múltiplo de 4, ou seja, está na tabuada do 4, ele também está na tabuada do 2. Todo múltiplo de 2 e 5 tem como algarismos das unidades o zero. Beleza, vamos tentar imaginar aqui. Quem é o primeiro número que é múltiplo de 2 e 5 ao mesmo tempo? O 2 vezes 5, 10. Então, o próximo qual é? 20. O próximo, 30. O próximo, 40. Então, sempre vai terminar em zero. Terminar quer dizer que a gente está olhando para o algarismo das unidades. Então, verdade. Todo número múltiplo de 2 e 5, que na verdade é múltiplo de 10, tem como algarismo das unidades o zero. Escreva os números que se pede abaixo. Um número de 3 algarismos que seja múltiplo de 5. Basta terminar em 5 ou 0. Então, vou botar 1, 2, 5. Então, 125 me agrada. Um número de 5 algarismos diferentes, que é múltiplo do 4. Vamos lembrar a regrinha? Então, todo número múltiplo de 4, todo número múltiplo do 4, tem que ter que os dois últimos algarismos sejam um número da tabuada do 4. Ah, não entendi. Vamos lá. Eu quero 5 algarismos diferentes, então não importa. Vamos botar aqui. 4, 5, 8. E o final? 16. Beleza? Por que 16? Porque 16 divide por 4. Então, baixa os dois últimos. Os dois últimos. Então, lá todo mundo é diferente. 4, 5, 8, 1 e 6. E os dois últimos são 16, né? Quando a gente lê. Então, eles são múltiplos do 4. E aí, vamos lá. Todos os divisores do número 30. Aí a gente vai ter que lembrar de decomposição. Vamos aqui pegar um exemplo para a gente ver. 30, né? Como é que eu começo a decompor? Vamos lá. 30 é par. Posso dividir por 2. Depois de 30 dividido por 2 vai virar 15. Então, vamos colocar isso aqui um pouquinho para o lado. 15. E aí, posso dividir por 3. Depois, 5. 5 só divide por 5. Resposta final vale 1. Agora, a gente vai ter uma outra coluna aqui para falar dos divisores. O primeiro divisor obrigatório é o 1. Depois, a gente vai fazer assim, ó. 2 vezes 1, 2. Aí, começa lá de cima agora. 3 vezes 1, 3. Depois, 3 vezes 2, 6. Próxima linha, vamos lá. 5 vezes 1, 5. Depois, 5 vezes 2, 10. Depois, 5 vezes 3, 15. Depois, 5 vezes 6, 30. A gente vai fazendo um movimento aqui de multiplicar por todos aqueles que ainda não foram. Se a gente tivesse um outro 5 aqui, eu não repetiria no 1, no 2, no 3, no 6. Iria direto para essa nova linha. Então, quais são todos os divisores? Vamos colocar aqui em ordem, né? Vamos lá. 1, depois o 2, depois o 3, depois o 5, né? Para a gente ter uma ordem crescente. Depois o 6, depois do 6 o 10, depois do 10 o 15, depois o 30. Então, são ao todo aí exatamente 8 divisores do número 30, beleza? Então, essa decomposição, quando você copiar, não esqueça de colocar linhas retas aqui para poder separar.